Muito boa noite, Estação Hamburgo entrando no ar, 1, 2, 3 de Oliveira 4, isso me lembra o quartel, não te lembra quartel, Fink? Eu não servi. Hã? Não servi. Tu não serviu? Me dispensaram. Ah, por isso que tu é assim, então, desse jeito, né? Não serviu, agora tu fica aí. Acho que eu poderia ser melhor. Poderia ser mais durão. Eu acho que quem serve fica melhor mesmo. Muito boa noite, Fink, tudo bem contigo? Boa noite. Vários assuntos para hoje. Muitos assuntos aí latentes na cidade, no estado e no país. E no mundo. E no mundo. E no mundo. É verdade, muitos assuntos. hoje tem... Hoje comemora-se, então, o Dia da Consciência Negra. Eu fiz um breve históricozinho aqui, rápido, um resumo sobre o negro no Rio Grande do Sul. Gostaria depois a gente dar uma conversada aí, desde 1750, que se tem registro na história, que os primeiros negros que vieram para o Rio Grande do Sul trabalhar nas charqueadas, antes dos imigrantes alemães. Quando chegaram aqui em Novo Hamburgo, em São Leopoldo, já tinha os negros, os africanos, contratados, que trouxeram eles da África para trabalharem aqui na feitoria, que pertencia ainda a São Leopoldo, para que eles plantassem linho. Mas não eram contratados, né, filho? Eram escravos? No sistema escravo. Bom. Sistema escravo, exatamente, contratado no sistema escravo. Como aqui em Novo Hamburgo, temos ainda uma senzala, aqui em Novo Hamburgo ainda está tombada pelo patrimônio histórico da União, ali no bairro Guarani, nas terras dos Friedrich. Nós temos uma senzala intacta ali ainda, para quem quiser visitar. E essa colônia de escravos aqui na nossa região, eles chegaram antes dos alemães. Os alemães vieram em 1824, e eles já estavam aqui. E antes deles eram os índios. Então, quando os alemães vieram aqui, aí ficou uma disputa de terras, com uma parte com os índios, outra parte, então, com os escravos. Aí entraram os alemães e ainda tinha os portugueses. Então, Tudo em Novo Hamburgo? Tudo isso em São Leopoldo, na feitoria. E um pouco em Novo Hamburgo, claro. Também daí começou na história assim, é São Leopoldo ali na Lomba Grande, e por isso que tem ali, ainda nós temos o registro ali no quilombo, da Lomba Grande, em função dessa história aí. Se formou aquele núcleo ali na Lomba Grande, e depois eles migraram então pelo rio até Taquara. Se estabeleceram a segunda colônia, então, dos africanos, dos escravos, no município de Taquara. Aí, assim como também Montenegro, também se formou, ainda pertencia a Montenegro, ali naquela região do Maratá, Harmonia, Harmonia, Maratá, Brochir, com mais sede no município, hoje município de Brochir, antes era um distrito de São Leopoldo, Brochir, onde também se instalou uma colônia de escravos lá, antes da colonização alemã. Nossa, aprendi muita coisa agora, que eu não sabia que no Novo Hamburgo... A história, os livros são para ler, No Novo Hamburgo e São Leopoldo já tinham 4... etnias diferentes aí. Os primeiros foram os índios, Depois, então, os portugueses trouxeram os escravos negros para plantarem linho. A ideia era plantar linho, que não prosperou. E aí, então, com a chegada dos imigrantes alemães em 1827, não, aí vieram os portugueses, 24. aí antes dos alemães vieram os portugueses, depois os em alemães. 1730, por aí. Depois os alemães em 24, por aí. 1824. Bom, eu não sei, eu não estava aí nessa época. Eu então também não, eu estou vendo Mas tudo. sabe que eu estou vendo... Muito boa noite, Tarcísio. Já dei vários... Aliás, boa noite, eu estava quase sendo jubilado aí do programa, pelo que eu sou. Jubilado é os caras que não aparecem, né? Mas enfim, eu tive muitas agendas nesses últimos
nesses últimos dias. Agora mesmo eu venho de Montenegro, onde eu participei de uma solenidade lá de certificação, enfim, de entrega de certificados a descendentes de negros. E também a cidade de Montenegro, no site da prefeitura, por exemplo, fala que Montenegro foi colonizada por quer dizer, teve índios, né? Teve os portugueses e teve os alemães. E não fala dos negros, e os negros lá também estiveram desde o mesmo período, enfim, que eles até falaram em coisa de antes de 1700, com a chegada dos primeiros negros, mas essas datas são todas incertas, relativamente incertas, mas, de qualquer forma, assim como aqui, também lá houve escravidão, houve participação dos negros no processo econômico, mas eles não constam na história de Montenegro como tendo participado do processo, vamos dizer assim, histórico daquela cidade. A mesma coisa aqui em Novo Hamburgo também tem um pouco digamos, esse silêncio. Mas nós temos aqui um clube, né, que tem mais de 100 anos, né? É um clube de negros que tem mais de 100 anos, que é a escola, hoje Não, 80 anos tem. 80 anos? 80 anos. Cruzeirinho? O Cruzeiro do Sul, O Cruzeiro do Sul eu tenho a data deles. Né, que foi... Mas, de qualquer forma, hoje é o dia... A fundação foi em 1922. Hoje é o dia da consciência negra, e isso é uma data importante porque lembra a história de Zumbi dos Palmares, lembra a luta dos negros contra a escravidão, contra o preconceito, e lembra também uma coisa que a gente tem que dizer, quer dizer, no Brasil hoje se estima que existam em torno de 13 milhões de desempregados. Destes, 8 milhões e meio são negros. E os negros são 55% da população brasileira, mas são quase 70% dos desempregados do Brasil. Então, mostra que tem efetivamente, a sociedade brasileira tem uma dívida para com este povo. Também são os que mais estão em cárceres, são os que mais são as maiores vítimas de homicídios, de todo tipo de violência, de mortes violentas. Então existe sim, e são minoria nas universidades, são minoria nas escolas técnicas, enfim, o Brasil muito recentemente começou a reconhecer o direito às cotas, né? Exatamente para romper esse branqueamento forçado de espaços da sociedade brasileira. Então é um dia importante nesse sentido, inclusive da gente lembrar que eles participaram da formação histórica, do desenvolvimento de todo o Brasil. Quer dizer, o Brasil não seria o Brasil sem o trabalho negro. E nós temos na nossa região aqui 11% de afrodescendentes, população de 11%, e no Brasil são 50%, como disse o Tarcísio. 55%. 55% de afrodescendência. A nossa região é 11% aqui. Então, tudo isso, agora enquanto o Tarcísio falava, eu lembrava, eu estive de secretário da Cultura no ano de 2002, e foi bem nessa época que nós estávamos promovendo a Feira do Livro, e nós promovemos dentro da antiga Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, que hoje é o Albano Hartz, e nós que damos esse nome lá durante essa Feira do Livro, nós promovemos o primeiro dia da consciência negra em Novo Hamburgo. E nós fizemos dentro daquele prédio lá. Isso tem um significado, porque mesmo que as pessoas não se deram conta, mas como eu já tinha lido isso na história, os negros eram proibidos de entrar naquele prédio lá quando era a Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, aonde eu sou sócio, né? Então, por isso mesmo, nós fizemos dentro do prédio. E nós fizemos a gravação de alguns depoimentos de negros lá, e nós temos isso guardado ainda. Quem coordenou isso era uma colaboradora da secretaria, a Lana, que é lá do Protegidos Princesa Isabel. Ela fez um excelente trabalho e nós gravamos esses depoimentos, né? Aí tem uma pessoa que depois lá, que ele disse que ele não passava na rua, aquela lá que hoje é o Calçadão, antes era a Rua General Neto, continua sendo ainda a Rua General Neto, sim. O nome continua ainda, né? E Calçadão Oswaldo Cruz.
E ele disse que ele não passava naquela rua lá porque ele tinha vergonha. Porque ele sabia que ele era proibido de entrar naquele clube lá. Nossa. E não é por falta de dinheiro. Isso todo mundo sabe a história da cidade. Todos os clubes, menos aqui o do Cruzeirinho, todos eles eram proibidos de entrar negro. O Atiradores, a Ginástica e o Aliança. Né? Então, só era permitido no Cruzeirinho. E o Cruzeirinho, quando começou, eu não tenho registro disso, mas branco também não entrava. Quer dizer, era um preconceito para do todos outro os lado. lados, então, né? Era cruzando. Né? Eu entrei lá no baile de carnaval, eu fui lá, quando eu era muito jovem ainda, né? Não tive nenhum problema, mas realmente tinha essa história lá que não era bem visto. Mas isso não pode acontecer numa sociedade. Aqui em Novo Hamburgo, o primeiro hotel de Novo Hamburgo era lá em Hamburgo Velho, onde, lamentavelmente, desmancharam o prédio e hoje estão construindo um prédio novo lá, ao lado da onde é o supermercado lá, o Hamburgo Velho, como é o nome lá, Tarcísio? Nacional. Ali ao lado tem um prédio ali era o prédio do primeiro hotel de Novo Hamburgo. E o hotel do centro, aqui no centro de Novo Hamburgo, é na esquina da Bento Gonçalves com a Rua General Neto, no calçadão ali. O hotel Pilger. E ali não precisava ser negro para não entrar, bastava ser moreno. Não tinha pouso ali, nem pagando. Meu Deus do céu, ainda... Então isso, tudo nossos registros contam. Então isso, ainda a gente não está totalmente vencido isso ainda. A gente sabe que é surda a guerra, mas ainda existe. Né? Então nós trouxemos esse assunto aqui para o programa exatamente por isso. Nós temos que abrir isso em todos os lugares, todos os espaços e principalmente nessa data de hoje. Por isso que eu trago esses dados de hoje em função da comemoração então do Dia da Consciência Negra, que é no dia 20 de novembro de todos os anos agora. Eu tenho o prazer, o orgulho de dizer que muitos dos melhores amigos que eu tenho grandes amigos, graças a Deus, são negros, são pessoas de cor e que eu adoro. Eles são muito alegres, dinâmicos e sempre foi uma coisa que meu pai me ensinou, minha mãe e tal. Agora, preconceito é uma coisa triste, né? É uma coisa que mexe sobre todos os aspectos, não só na negritude. Aliás, só rapidamente, os meus heróis de infância, os meus maiores heróis de infância eram o Cepete Araju, que era índio, e Zumbi dos Palmares, que era negro. Olha só, que legal. Esses são os meus heróis de infância, né? Que coisa... mas a verdade é que esses temas assim da discriminação, do preconceito, eles são debatidos há muito pouco tempo na sociedade brasileira. É verdade. Por isso que eu falei, Tarcísio, a primeira promoção da Prefeitura de Novo Hamburgo fomos nós que fizemos no ano de 2002. Então, promoção da Prefeitura desse tema. Então, imagina, são debatidos há muito pouco tempo e de fato, todos nós fomos, especialmente as gerações mais antigas, né? Enfim, aqueles que têm 50 anos, 60 anos ou mais, ou menos até de 50, todos nós fomos muito educados nessa ideia do preconceito, nessa ideia, enfim, de que branco e negro não se misturam, né? Branco não se mistura com negro, que o serviço de negro é um serviço menos qualificado. Quer dizer, então tu tem... Bom, apesar disso, é uma coisa curiosa, assim, o Rio Grande do Sul, que sempre é tido como um estado durão e tal... Machista, essas coisas todas. Foi o único estado brasileiro que elegeu, o único eu não saberia dizer, mas com certeza o primeiro estado brasileiro a eleger um governador negro, que foi o Alceu Colares. E foi o primeiro estado brasileiro a eleger um senador negro, que é o Paulo Paim. Sim. Então, veja, isso não é brincadeira, entende? Quer dizer, tu ter o primeiro senador negro foi eleito em 2002, né? O primeiro senador eleito no Brasil negro é de 2002, sendo que os negros são 55% da população. Recente, então, né? Então isso mostra assim que de fato é uma sociedade. E é curioso, mais ainda curioso, por exemplo, que um estado
que tem uma população negra muito maior do que branca, por exemplo, como é a Bahia, eu tenho uma impressão que a Bahia, em torno de 80% são negros, e Bahia praticamente não tem eleitos para o Brasil deputados ou senadores, nunca foi um senador, e nem governador negro. A Bahia. Verdade, A Bahia, um dado que é curioso. 80% negra, não elege negro. Né? O próprio Rio de Janeiro, que é um estado mais solto, eu não me lembro assim de ter convivido com outros negros lá, a não ser a Benedita, que foi eleita pelo PT, era uma empregada doméstica, enfim, que fez toda uma história política muito bonita, mas era negra, que era eleita pelo Rio de Janeiro. Então, é uma situação que a gente precisa refletir, como que um país com 55% da população com negra ou afrodescendente elege tão poucos negros. Assim são os índios também, né? Vê que o índio teve um índio eleito, né? E também o Juruna foi eleito pelo Rio de Janeiro também, né? Imagina um índio eleito pelo Rio de Janeiro, né? Assim como a Benedita também, né? Porque Índio grava tudo. Fosse, o índio do gravador. O índio do gravador, índio grava tudo. Se fosse eleito ainda pelo Amazonas, fosse eleito por um lugar onde é que assim. Mas daí é muito escassa a população. Não consegue eleger. Por isso também precisava ter, até para ter uma representação daqueles que primeiro habitaram o Brasil, mas eles não têm representação no Congresso Nacional. Né? Precisaria ter uma cota também aberta para eles. Eu também acredito, defenderia isso. Essa é uma Mas deixa eu puxar um outro assunto aqui que eu vinha louco para conversar um pouco com vocês aqui, também com os nossos telespectadores. Eu só queria antes, não sei se é sobre isso, mas a gente podia falar dos amarelos também, né? Sim. Os ivotienses, né? Que o novo prefeito ontem, né? Entraram aí, né? Parabéns, aliás, ao Martin, novo prefeito da cidade de Ivoti, onde a raça amarela está muito forte, muito enraizada nessa cidade de Ivoti. E ela estava praticamente em todas as chapas, né? Ela tinha representatividade. O Satoshi apoiava um candidato ou uma candidata. Eu sei que o pessoal, o Martin, a turma, foi também com eles. Enfim, são os amarelos de Ivoti, né? Se a gente pode chamar assim, uma forte representatividade na nossa região. A colônia japonesa é forte no Ivoti ali. Mas já foi mais, viu? Sabe que eu conversei mais. com o Satoshi, ele disse que muitos voltaram para o Japão naquele período, vamos dizer assim, pré-estabilidade econômica, né? Ali no final do governo FHC, voltaram para o Japão para ganhar dinheiro, para tentar amealhar. Aí depois, no período Lula, quando o dólar equilibrou lá embaixo, em 1,70, R$2, eles acabaram não conseguindo mais retornar para o Brasil. Então, eles perderam uma boa parte da população da colônia japonesa, foi de volta para o Japão. Foi de volta para o Japão, acabou naquele momento não podendo retornar, porque, enfim, economicamente, o dinheiro deles valia muito pouco, claro. Né? Aqui. E aí eles acabaram permanecendo, e aí casaram e... Estão por aí. Mas e agora? Por lá. Como é que tu achaste das eleições, Tarcísio? Você estava lá também? Eu na verdade, nós apoiamos... No início, assim, havia uma unidade de todos os partidos em torno do nome do Satoshi, né? Que era uma espécie de tentativa de lideranças políticas de Ivoti de se livrar, vamos dizer assim, dessa sucessão que vem de muitos anos, 24 anos, uma sucessão ou a Maria ou o Arnaldo. Né? Então, ora um, ora outro. Eles, na verdade, viram na oportunidade de apoiar o Satoshi, que era do mesmo partido da Maria, uma oportunidade de oxigenar o cenário político de Ivoti. Mas aí o próprio Partido Progressista não apoiou a candidatura do Satoshi e colocou ali o candidato que foi eleito, que é um jovem, enfim, sem expressão política na cidade,
E até o pessoal estava meio que reclamando, mas como é que faz uma coisa dessas, que o povo vota e tal? Eu dizia para eles, alto lá, vão com calma. Eu também elegi uma pessoa muito pouco conhecida aqui na cidade de Novo Hamburgo, em circunstâncias muito semelhantes a esta. Né? Quando nós elegemos o Lauermann aqui, eram circunstâncias muito semelhantes a estas circunstâncias do Martin, que foi eleito lá e que basicamente foi eleito pelo respaldo que a Maria de Lourdes lhe conferiu. Então, acho que é isso. Assim, o resultado, para mim, nunca a gente imaginava da possibilidade de ganhar a eleição. Sempre a gente considerava isso, de que a Maria teria a capacidade de fazer seu sucessor. Né? Especialmente porque o episódio da cassação dela foi pouco explorado, assim, quer dizer, e tem uma certa, que mostra um pouco assim de uma certa frouxidão popular com a própria corrupção, porque o que ela fazia não é brincadeira. Sim. Quer dizer, ela mercadejava vagas de atendimento no SUS, né? E colocava na frente uns e deixava os outros morrer. Entende? Isso não é brincadeira, entende? Um político que faz uma coisa dessas, ele está, na verdade, mercadejando vidas, né? E, no entanto, a população não entendia isso como sendo algo que pudesse desabilitá-la, inclusive, para indicar o sucessor da cidade. É uma coisa que nós precisamos refletir. Quer dizer, é grave isso de furar a fila do SUS, porque a fila do SUS, normalmente, ela tem um critério, que é de, vamos dizer assim, de fila mesmo, ou então de urgências, mas aí quem determina a urgência não é a Maria de Lourdes, sim, é o médico que pede uma intervenção urgente. Bom, quando um gestor público fura a fila, ele está mercadejando a vida e a morte. Né? E ela fez isso e a população, mesmo assim... Mesmo assim. Mas eu te cortei do novo assunto, eu só queria fazer esse adendo, né? Porque, afinal de contas, a segunda-feira a gente sempre fala sobre assuntos políticos e não poderíamos deixar de falar sobre essa eleição. Não sei se o Fink não gostaria de dar uma... falar alguma coisa de Ivoti também? Não, eu só quero também me associar aos teus cumprimentos. Hein? Conhece o pessoal? Eu assino com o relator. O Tarcísio estava lá na campanha, eu não tive envolvimento nenhum na campanha lá, tenho tantas coisas para cuidar por aqui. Não, foi uma campanha bonita, assim. A campanha de Ivoti sempre foi muito diferente. Nós introduzimos um pouco do nosso método lá, que era de caminhar com o carro de som, conversando com as pessoas e tal. Foi bem assim, uma campanha legal, assim, o diálogo com a população. Mas, evidentemente, imagina que a aliança PT-PDT tem um vereador na cidade, não teve candidatos a prefeito em 2016 e lançou única e exclusivamente como um gesto, enfim, de repúdio à não indicação do Satoshi. Né? Só por isso que saiu a candidatura do Edio e do Russo. E fizeram uma campanha digna, 21% dos votos é sempre um resultado significativo, especialmente para dois partidos pequenos na cidade. Então, acho que estão de parabéns, enfim. E a vida continua, quer dizer, quando a gente ganha, a gente não ganha tudo e nem é para sempre, como diz o Mujica. E quando a gente perde, a gente também não perde tudo e nem é para sempre. E é isso que é. A vida é assim. Eu tenho uma frase, aquelas, né, de que tudo passa e aquelas coisas todas, realmente são muito importantes. Essa vivência, e tanto em tudo na vida, né? Tudo passa, né? E quando se fala aí, como nós abrimos o programa falando do Dia da Consciência Negra, a gente poderia emendar um outro assunto, que eu fui fazer uma pesquisa essa semana também, porque quando se fala em negro e em assalariado, a gente também sabe que nós temos uma casta brasileira que tem altos salários. Quando se fala que tem baixo salário mínimo, que o presidente agora até está tirando mais R$10, que ele está achando muito, eu acho, porque ele se aposentou com 52 anos, já está quase 30 anos aposentado, né, ganharia mais que o teto, que ele se aposentou como
como procurador do município ou do estado de São Paulo, não lembro bem agora. Do Estado. Do estado de São Paulo, né? Então ele ficou na lei do teto com R$32 mil. E então do aposentado ganhar salário mínimo, ele está descontando, está baixando o salário mínimo de R$10 ainda. Enquanto isso, eu fui ver os apresentadores da Globo, quanto eles ganham, cada apresentador, dos que mais ganham. Mas não fala isso mesmo, porque o Fernando deve ganhar parecido. É o mesmo que... Gostaria que o Fernando ganhasse. Mas eu fui fazer por que da Globo? Porque o Luciano Huck está sendo lançado como candidato a possível candidato a presidente da República. Aí eu fui ver quanto é que o Luciano Huck ganha por mês na Globo. Ele, para fazer o programa dominical dele, que deve levar umas 2 horas, o programa por domingo, ele ganha É sábado? Sábado. Ele ganha a bagatela de R$1 milhão por mês. Puxa vida. E a esposa dele, que tem o programa antes dele, de 1 hora antes, ganha R$400 mil por mês. Aí eu fiz um cálculo, a Bangu, bem rápido. Quanto tempo um assalariado, um aposentado ou a pessoa que ganha salário mínimo, que é a maioria dos empregados no Brasil, ganha salário mínimo, e a maioria dos aposentados também ganha salário mínimo. Um assalariado mínimo, ele leva 86 anos para ganhar o que o Luciano Huck ganha num mês. Eu vou repetir aqui. Tu vai aumentar a onda de suicídios depois disso. Para um assalariado ganhar 86 anos. 86 anos para ganhar o que o Luciano Huck ganha num mês. Mas depois disso, eu fui ver também os que ganham mais do que o Luciano Huck. O Faustão e aquele das Fórmula 1, Galvão Bueno, os dois ganham a bagatela de 5 milhões por mês. Então isso não dá para entender, né? Isso é uma coisa injustificável no país, entre o máximo e o mínimo. Né? O problema nosso é esse, é o que eu não sou contra que a pessoa ganhe bem, mas eu sou contra que a pessoa ganhe mal. Né? Eu acho que entre o máximo e o mínimo, que em qualquer país desenvolvido não existe essa diferença. Né? Não existe essa diferença, né? De uma pessoa que ganha 5 milhões por mês e o outro que ganha 960 e poucos reais por mês. Então é isso que chateia a gente, né? E daí eu fico pensando, o que o Luciano Huck tem de proposta para ser um presidente da República? O que será que ele vai fazer lá, que ele vai ganhar 32 mil reais por mês como presidente e deixar de ganhar 1 milhão por mês que ele ganha na Globo? O que será? Faça essa pergunta. Nós vamos para o porque intervalo. Eu não consegui responder para mim. No intervalo não respondemos essa pergunta. Depois a gente vai refletir um pouquinho aqui, porque isso aí foi uma cacetada muito forte aí na minha cabeça. 86 anos. 86 anos. Para ganhar o que o cara ganha. Para ganhar o que o Luciano Huck ganha num mês. Num mês. No caso dos que ganham 5 milhões, daí multiplica. 86 vezes 5. 400 daí dá 400. 400 anos. Para ganhar o que ganha num mês. É isso que eu vejo como problema no Brasil, entre o máximo e o mínimo, essa tamanha diferença. Isso talvez tenha pessoas que ganham mais ainda. Deve ter mais isso, mas isso eu fui fazer um levantamento, isso consta na internet, quem quiser fazer essa pesquisa, bota lá, lança lá salários dos apresentadores no Brasil, já vai ter uma relação lá, assim como tem outros que ganham 1,5 milhão, tem vários, outros 400, outros 300. E o imposto vai para onde deles, hein? O imposto... eu respondo depois. Não, na verdade eles ganham isso como empresa, e aí tem uma série de abatimentos. Não pagam 27,5. Não pago. Com toda certeza. Só a gente vai para um rápido intervalo e já volta com mais Estação Hamburgo dessa segunda-feira. Carlos Fink, Tarcísio Zimmermann, nosso deputado, junto conosco aqui. Já voltamos.